Arcane chegou fazendo um grande sucesso, e o seu plot principal se dá através do conflito entre a protagonista Vi e a sua irmã Jinx. Ou será que não? Eu venho nesse vídeo aqui falar sobre a série, falar de forma resumida essa narrativa aí, e explicar por que eu acho que de repente não é bem assim. Então vem comigo para assistir o vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Então depois que assisti a série, nessa primeira temporada de Arcane, eu fiquei me perguntando, será que a história realmente se trata sobre esse problema familiar entre Vi e a sua irmã Jinx? Será que isso é o principal ali na série? Então eu fiquei me perguntando, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui e mostrar para vocês esse meu outro ponto de vista. Então amigos, antes que eu continue o vídeo, eu peço a vocês que são fãs de LoL, para que deixem seu like e assim eu possa saber que vocês também estão gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto. Então, muito obrigado e vamos seguir. Como eu disse, eu vou fazer um pequeno resumo sobre essa história da primeira temporada de Arcane. Mas antes, deixa eu só levantar alguns pontos aqui. Primeiro, a série Arcane ela é baseada no game LoL. Até aí nenhuma novidade. Existem outras séries animadas aí que também foram baseadas em games. Mas eu vou fazer uma comparação aqui com uma série também que passou ali na plataforma Netflix, que é a Castlevania. É só vocês lembrarem aí, não sei quem assistiu, se vocês assistiram, o protagonista dessa história é Trevor Belmont. A série Castlevania é baseada no Castlevania 3. E o Trevor Belmont era o personagem com quem o jogador jogava naquele game. E tem ali, vamos dizer assim, os seus sidekicks, os seus ajudantes ali da narrativa ali daquele protagonista, que são a Sypha e o Alucard. Juntos, eles combatem os seres das trevas, capitaneados pelo Drácula. A história do game é assim, a história narrativa da série também foi nesse sentido. Beleza. Agora vamos passar para Arcane e vamos ver o game no qual a série se baseia, que é o LoL, League of Legends. Ocorre que League of Legends é um jogo do tipo MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. E qual é a questão aqui? Atualmente, se não me falha a memória, você pode escolher entre 157 personagens para jogar. Então, esse é o ponto que eu quero levantar aqui. O original, que é o game, ele não tem um protagonista. Você pode escolher um entre 157 personagens. A gente pode ver aqui, muitos personagens ali não caberiam ser os protagonistas, mas muitos poderiam ser. Então já começa essa primeira referência aí. A escolha de um protagonista para essa história já é um pouco diferente. Pode ser escolher, beleza. Mas é só a gente lembrar aqui essa referência e eu vou tratar sobre isso mais adiante aqui no vídeo. Bom, então os produtores da série e os roteiristas resolveram produzir a série e escolher uma protagonista, um personagem dentre esses 157. Eles escolheram a Vi. Ok, então, só pra gente fechar aqui essa ideia, sobre o MOBA, né? Eu não vou explicitar mais sobre isso aqui, mas se vocês quiserem mais informações, eu já fiz um vídeo aqui sobre Dota, e que lá eu explico melhor essa questão do que é um MOBA. Se vocês quiserem, vocês podem conferir aqui no card. Então vamos à primeira cena da série. Nós vemos ali duas crianças, duas meninas. A Vi, que é a protagonista, e a sua irmã, Pounder. Elas estão ali vendo uma cena de batalha. Tem pessoas mortas e feridas no chão. Inclusive elas olham ali e os pais delas estão mortas no chão. Aparece um homem chamado Vander, ele as protege ali daquela confusão, as acolhe e as leva daquela situação. Acontece então o primeiro time skip da série. Elas já estão adolescentes, a Vi, a Pounder e mais dois outros meninos ali, eles fazendo parkour pela cidade. Essa cidade, depois nós vamos saber que se chama Tolver. E elas querendo invadir, querendo furtar objetos de uma casa de uma pessoa rica. Os adolescentes vão lá e conseguem furtar alguns objetos. No momento em que elas estão saindo ali, ocorre uma explosão, elas são perseguidas pelos policiais ali da cidade e então elas conseguem, por fim, fugir, sair daquele local. E fogem para onde vivem, que é um lugar chamado
subferia. Mais adiante, esse local vai ser chamado de Zaun, mas por enquanto ali na história é chamado de subferia. Eles perdem todo o produto dos roubos, sobrando apenas o que Powder tinha nos bolsos, que eram joias, e depois a gente vai ver como são importantes essas joias. São experimentos científicos ligados à magia. Ok. Só isso que resta do roubo. O Vander dá um sermão em todos eles ali, sobretudo na Vi, que é a líder, né? E fica por isso mesmo. Em paralelo a isso, nós vemos que a casa onde houve o furto pertence a um jovem cientista chamado Jace. E ele tem essa ideia inusitada de mesclar magia e tecnologia. Então, nós vemos aí inicialmente esses dois panoramas. A protagonista via essa questão dessa ambientação, de ser uma sobrevivente, de ser adotada por Vander e morar na subferia, e a história dela se cruzando com a história do Jace, de alguma forma, com essa questão dele de criar essa nova maneira de visualizar a tecnologia, mesclando a magia. Daí o que ocorre? Um ex-companheiro de Vander, um homem chamado Silco, que atualmente é um mafioso ali da região de Zaun, né, da subferia, ele rapta o Vander. A Vi e os meninos vão atrás para tentar resgatar o Vander. E aí que acontece o grande problema, a grande tragédia ali. A Powder, que deveria ficar em casa, se mete, inclusive levando aquela pedra que ela ainda não consegue entender, mas que ela viu ali que é capaz de causar explosões, coisas do tipo, e ela leva aquilo ali para o local onde Vander está sendo preso e que Vi está lutando lá contra os capangas de Silco. As coisas saem de controle, acontecem explosões e o saldo de tudo é Vander e os dois meninos morrem. E a Vi culpa, ali no primeiro momento, grita com a Powder por ela ser a responsável por todo aquele problema. Ela abandona ali no primeiro momento a sua irmã caçula Powder. Ela chega a se arrepender, mas quando tenta voltar, ela é capturada pelos policiais. E a Powder fica ali abandonada pela sua irmã e acaba sendo acolhida por Silco. A gente vai ver depois que ela vai ser criada ali pelo Silco. Em paralelo a isso, nós vemos que Jace, ajudado por Victor, consegue mostrar resultados da sua pesquisa. E assim, ele consegue convencer o conselho a que a sua pesquisa siga em frente. Vemos então que rola um novo time skip. A situação de Jace, ele ganhou prestígio, ele se tornou o homem do progresso. A sua tecnologia melhorou muito a vida ali dos cidadãos de Piltover. Nós vemos também que Silco, ele acabou criando, vamos dizer assim, a Powder, tornou, vamos dizer assim, uma das suas capangas ali, e ela mudou de nome. Ela passou a se chamar Jinx. Nesse tempo todo, a Vi ficou presa. Então, novamente, acontece o encontro das irmãs. As irmãs se encontram, elas tentam fazer as pazes, acontecem desencontros, elas acabam se tornando rivais e, por fim, ali dessa primeira temporada, se tornam inimigos. Em paralelo a isso, o Jace, ele tem alguns problemas políticos ali em Piltover, inclusive muitos deles problemas de segurança relacionados à influência do Silco e os bandidos que o cercam. Ele cria artefatos ali tecnológicos com o auxílio da magia, ele está estudando ali, e nesse tempo todo eles resolvem, o Conselho de Piltover resolve pela independência de Zaun. Eles querem se separar. A subferia lhes dá tanto problema que eles acabam politicamente resolvendo se separar e tornar Zaun um local independente. Nesse momento, a linha de Jace termina dessa forma na primeira temporada, e na questão da narrativa da protagonista Vi, ela se encontra ali aprisionada, ela e a Caitlyn, o Silco morre e a Jinx, na última cena aí dessa primeira temporada, ela utiliza sua arma para disparar contra a cidade de Piltover, uma arma aparentemente muito poderosa. Então, assim se encerrou essa temporada aí de Arcane. Quero lembrar vocês, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network.net. Não deixe de conferir o link aqui na descrição. Também quero lembrar-los, amigos, que vocês não podem deixar de conferir o curso Photocamp. Ele é o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e um preço super acessível. Cliquem aqui no link da descrição para verificar a página promocional com todo o curso pode lhe oferecer sem compromisso. Não deixe de conferir. Podemos verificar aí então a trajetória da protagonista Vi.
É uma trágica história de perder a família, e perder a família, assim, perdeu definitivamente os pais, ficou com a sua irmã e o seu pai adotivo, né, o Wender. Mais adiante, ela perde também o Wender, acaba morrendo ali, e ela se separa da sua irmã. Acontece algumas coisas, o tempo passa, ela reencontra-se com a sua irmã de forma turbulenta, elas tentam fazer as pazes, mas não conseguem, se tornam rivais e por fim terminam ali se tornando inimigas. Isso é o que acontece na primeira temporada. E isso dita a narrativa da série Arcane? A resposta é sim e não, depende do ponto de vista. Eu digo isso porque, como nós podemos observar em qualquer obra, a narrativa ela se desenvolve através da jornada do protagonista. Então, sobre esse aspecto, ok, ali é bem claro que a protagonista é a Vi. E a história, ela gira em torno da Vi. Mas ela gira em torno da Vi mesmo? A gente vê ali todo o contexto de Piltover e tal. Será que a narrativa ali de Arcane não é algo maior do que ali a narrativa que envolve a protagonista, que é a Vi? Eu digo isso pelo seguinte, como eu já adiantei logo lá no início, o game LoL foi quem originou essa série, Arcane. E vemos ali que nós ainda não estamos, a história ali que foi contada na série, ainda não se chegou ao ponto em que se iniciou o game. Como eu falei aqui, hoje são cerca de 157 campeões, 157 personagens que você pode escolher. Mas quando o game foi lançado, eles começaram com 40 personagens. Mas o que acontece? Para que se chegue a essa história inicial lá do início, quando o game foi lançado com esses 40 personagens, nós precisamos criar uma estrutura para essa história. E essa ainda está sendo formada. A primeira temporada acabou e nós não chegamos ao ponto da história em que se inicia o game lá com aqueles 40 personagens iniciais. Ou seja, a história está se movimentando até que se chegue naquela história base ali, onde o game começa. E quem contribuiu para essa história evoluir? Foi a Vi com seu conflito familiar? Não foi. A gente pode verificar ali os personagens, sobretudo do Jace, mas com a ajuda do Victor, são eles que estão transformando todo aquele mundo, todo aquele universo ali da narrativa de Arcane para que se alcance a estrutura narrativa do game LoL, Game League of Legends. Então nós vemos ali, por exemplo, ele que começa a mesclar tecnologia com magia, ele cria aqueles equipamentos, ele é o responsável por, vamos dizer assim, ele é o grande mentor ali pela independência de Zaun, é ele que convence ali o conselho, ele faz articulações políticas, ele desenvolve tecnologia, a ajuda do Victor também é outro cara que movimenta ali. E a Vi, ela tá ali, tudo bem, ela até participa pontualmente ali da história nesse sentido ali. Mas o grande dilema ali, a grande questão da Vi, nessa primeira temporada pelo menos, é o dilema ali, é os problemas que ela tem de relacionamento com a irmã. E isso, sob o ponto de vista de toda a narrativa ali daquele universo de LoL, é muito pouco. Jace contribui muito mais para esse desenvolvimento da narrativa do universo de LoL. Mas, como eu disse, a resposta era sim e não. A gente tem que sempre entender que a história, a narrativa se desenvolve através da jornada do protagonista. E nos é bem claro ali que o protagonista da história, a protagonista, é a Vi. Só que eu estou só mencionando que, sob o ponto de vista do universo de LoL, a participação do Jace é bem mais relevante. Vocês não me entendam mal, eu não estou querendo aqui depreciar a personagem da Vi. Eu achei interessante a questão que foi apresentada ali na série. Como eu disse, nós temos a protagonista, ela foi desenvolvida, foi bem desenvolvida, a história dela, o drama ali com a irmã, e tô até curioso para saber como que vai se dar agora. Parece que a Jinx se tornou a Jinx de vez e parece que vai ser muito difícil ela voltar a ser aquela irmã da Vi, a Pounder. Então, a história foi muito interessante. O que eu só quis dizer aqui é que a maneira como foi montada foi legal, porque nós vemos ali, nós acompanhamos a história
da protagonista, temos ali a história de outro personagem, o desenvolvimento de outro personagem que, mesmo ele não sendo protagonista, sob o ponto de vista do universo ali de League of Legends, ele foi mais importante do que a jornada ali da Vi, que é a protagonista da história. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tiveram essa mesma impressão que eu sobre a questão da jornada da Vi e a jornada do Jayce? A questão de que, embora a Vi seja a protagonista, a jornada do Jayce é mais relevante para o universo de LoL do que a jornada da Vi? Deixe aqui seus comentários, vamos conversar a respeito disso. E também, por favor, deixe seu like, aí eu vou saber que vocês curtem LoL e eu posso trazer mais vídeos sobre esse e outros games, falar mais sobre a série, e que vocês falarem aqui nos comentários, a gente vai tentar elaborar o melhor possível um novo vídeo. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.